Neste gráfico, nós presenciamos João Batista batizou Jesus no Rio Jordão. João Batista testificou que Jesus era o Messias, em João capítulo 1, versículo 33. Mas pelo fato de João Batista não ter se unido com Jesus, Satanás invadiu a sua missão e João Batista foi preso. E quando ele estava no cárcere, ele mandou perguntar para Jesus se ele era o Messias ou se ele deveria esperar por outro. Está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 2 a 3. Como João Batista não assumiu a sua missão de maior de todos os profetas, Satanás invadiu a sua missão e João Batista foi decapitado, como diz em Mateus 14, 8. E onde está João Batista hoje? O próprio Jesus disse em Mateus 11, 11, que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Se o menor no reino dos céus é maior do que João Batista hoje está no inferno. Vejamos a imagem de Jesus e a imagem de João Batista perante a sociedade judaica. Jesus era de família humilde, não ascético, afirmações espantosas, seguidores da classe inferior e denunciado e odiado pelos judeus. E João Batista era de família proeminente, milagres no seu nascimento, vida ascética, jejuns e orações no deserto, e era apoiado pelos judeus. Se João Batista, um homem proeminente, diante da sociedade judaica, tivesse se colocado à esquerda de Jesus e tivesse abraçado a causa messiânica de Jesus, Jesus teria estabelecido a vontade de Deus naquela época. João Batista não se uniu completamente com Jesus. Vejamos a imagem de Jesus perante a sociedade judaica. O conceito do povo judeu em relação a Jesus. Jesus era denunciado e odiado pelos judeus. Por essa razão, Jesus precisava de um homem proeminente como João Batista. Vejamos em Lucas 13, 30 a 31. Pois há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Naquela mesma hora chegaram alguns fariseus que lhe disseram: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Os líderes do judaísmo queriam assassinar Jesus. Vejamos um outro conceito do povo judeu em relação a Jesus. Jesus era também odiado pelos sacerdotes e anciãos, em Mateus 26, 3 a 5. Então os principais sacerdotes e os anciões do povo se reuniram no pátio da casa do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e deliberaram como prender Jesus à traição e o matar. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Vejamos agora o conceito do povo judeu em relação a João Batista, Lucas 3,15. Ora, estando o povo em expectativa e arrazoando todos em seus corações a respeito de João, se porventura seria ele o Cristo, João Batista parecia tão grande diante da sociedade judaica que ele parecia ser o Cristo. Deus fez João Batista grande perante o povo judeu, filho do sumo sacerdote Zacarias, um rigoroso praticante das doutrinas, e isto crescia o prestígio de João, posição e um forte respeito pelo alto escalão da sociedade judaica. Vejamos um outro conceito do povo judeu em relação a João Batista, em Lucas 1:13 a 16. Mas o anjo lhe disse: não temais, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te darás à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus,
Esta era a missão de João Batista, o profeta de Jesus. O nascimento de João Batista foi um milagre, visto que Zacarias e Isabel tinham idades avançadas. João Batista veio ao mundo com uma grande missão como profeta do Senhor Jesus, o maior de todos os profetas. João Batista fracassou em sua missão e ele foi decapitado. Em Mateus 14:8, Salomé, filha de Herodias, ela então pediu a cabeça de João Batista. Dá-me aqui num prato a cabeça de João o Batista. Satanás invadiu a sua missão pelo fracasso em não ter assessorado Jesus. João Batista não assumiu a sua missão de profeta do Senhor. Em Mateus 27:46, Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Senhor Jesus, consequentemente, devido à falha do judaísmo, dos líderes do judaísmo, inclusive de João Batista, o próprio Jesus também foi assassinado. Jesus teve que derramar o seu sangue na cruz para dar a salvação parcial à humanidade, que foi a redenção espiritual. Vejamos um exemplo. De Adão a Abraão foram 2000 anos, e de Abraão até os dias de Jesus foram mais 2000 anos. Foi uma rigorosa preparação de 4000 anos para o nascimento de Jesus. Será que o Senhor Deus enviaria 16 profetas de Abraão a Jesus para preparar um povo bem disposto para receber o seu filho, para depois crucificá-lo em uma cruz? Será que Deus trabalharia 4000 anos preparando rigorosamente um povo para que crucificasse o seu próprio filho? A crucificação de Jesus foi um ato de ignorância do povo. Vejamos agora como será o retorno do Messias. Para entender o retorno da segunda vinda do Messias, nós precisamos entender a segunda vinda de Elias. O profeta Elias veio 900 anos antes do nascimento de Jesus. Ele subiu ao céu como cada um de nós vamos um dia. Em Malaquias 4:5, profetizava dizendo que o profeta Elias deveria anteceder a vinda do Messias. E o Senhor Jesus disse que o profeta Elias que o povo estava aguardando vir das nuvens era João Batista. Portanto, João Batista era uma outra pessoa, mas com a mesma missão do profeta anterior. Está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 3 a 14. Porque as leis e os profetas profetizaram até João, e se quereis dar crédito, é ele o Elias que haveria de vir. Portanto, o Senhor Jesus veio há 2000 anos para realizar o reino dos céus. O povo não acreditou em Jesus. E ele disse que tinha muito que dizer o povo naquela época, mas o povo não poderia acreditar. E ele disse: mas quando aquele Espírito de verdade vier, ele não falará mais em símbolos e nem parábolas, mas abertamente e claramente acerca do Pai. Portanto, Jesus, há 2000 anos, ele foi para o mundo espiritual, como cada um de nós vamos um dia. E ele disse que voltaria novamente. Como será a segunda vinda do Messias? Em Lucas 17:25, o próprio Jesus disse que a segunda vinda do Messias, ele deverá padecer muito e ser rejeitado por essa geração. Em Lucas 18:8, Jesus disse: porventura, quando o Filho do Homem vier novamente, ele achará fé na terra? Em Apocalipse capítulo 3, versículo 3, a Bíblia diz que o retorno do Messias será como um ladrão. O ladrão, ele entra na casa e sai e ninguém sabe quem foi. Também em 1 Tessalonicenses capítulo 5, de 1 a 8, a Bíblia diz que o Messias não virá como um ladrão para aqueles que estiverem na luz. Em Apocalipse 12:5, a Bíblia diz
que o Messias nascerá de uma mulher e será um varão. Esta profecia é do próprio Senhor Jesus, 98 anos depois que ele foi para o mundo espiritual. Em Apocalipse 10, 11, o Senhor Jesus disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Se o Messias viesse das nuvens literais, estas profecias bíblicas jamais seriam cumpridas. Portanto, o retorno do Senhor Jesus será através do Senhor do segundo advento. Como diz aqui em João 16, 13 a 25, o próprio Jesus profetizou: mas quando aquele Espírito de verdade vier, ele não falará de si mesmo, mas abertamente, claramente, acerca da providência de Deus. E como diz aqui em Apocalipse 2,17, ele terá um novo nome. Apocalipse 3,12 também terá um novo nome. Apocalipse 12,5, nascerá de uma mulher e será um varão, e regerá todas as nações com a palavra de Deus. Em Apocalipse 22,14, Jesus disse: felizes aqueles que lavam suas vestiduras. A vestidura é o corpo físico, no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida. Árvore da vida significa atingir a perfeição. Atingir a perfeição através da linhagem de Deus, adquirida através da segunda vinda do Messias. Vejamos agora, através deste gráfico, duas passagens bíblicas do Velho Testamento. Em Daniel, capítulo 7, versículo 13, a profecia de Daniel dizia que Jesus viria das nuvens. Em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, Miqueias dizia que Jesus nasceria na terra. E essa segunda profecia se cumpriu literalmente. Jesus nasceu como uma criança, nasceu de Maria com corpo físico. E a profecia de Daniel 7,13 também se cumpriu, mas se cumpriu simbolicamente. Jesus veio com a linhagem de Deus, que significa vir das nuvens. Agora em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7 e Apocalipse 12, 5, que são as duas profecias do Novo Testamento, a primeira diz que o Cristo virá nas nuvens. E a segunda, Apocalipse 12, 5, diz que o Messias nascerá como uma criança, nascerá de uma mulher e será um varão e regerá todas as nações com a palavra de Deus.